E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur aqui na área para mais um videozinho no nosso canal Exatalizando, tá? O canal onde você encontra aqui as soluções das questões de matemática e física de diversos vestibulares. Sempre puxando a sardinha aqui para o estado onde eu moro, que é o Amazonas, processo seletivo contínuo daqui da UFAM e o CIS da UEA. Mas dessa vez eu trago para nós aqui uma questão do Enem, tá? Do Enem de 2019, da prova de Ciências da Natureza. Essa questão é uma questão de física que envolvia os conceitos de impulso e quantidade de movimento, tá bom? Então, espero que você curta aí, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada, aperte aqui o botão de inscrever-se, tá? E ajude o YouTube a recomendar o canal Exatalizando para muitos outros alunos que, assim como você, desejam estudar através da resolução de questões, tá? Então, depois da vinheta, vem a questão 107. Simbora! Então, exatalizadores, está aqui a nossa questão 107 na tela, acompanha aí comigo a leitura do enunciado. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros segundo menos 2, que é o equivalente a 10 metros por segundo quadrado, tá? E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, exatalizadores, vamos lá. Para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos lembrar daquilo que vai nos ajudar, da ferramenta física que vai nos ajudar, que é o teorema do impulso e da quantidade de movimento. Então a gente tem o seguinte, ó. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos lembrar também que o impulso ele é o produto entre a força e o intervalo de tempo que essa força atua sobre um corpo, tá? Então a gente vai ter aqui força vezes intervalo de tempo que a gente representa em ΔT. Variação da quantidade de movimento. Isso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá bom? Agora, vamos lembrar que quantidade de movimento é a multiplicação da massa vezes velocidade. Então, vamos abrir aqui essas quantidades de movimento, né? Por enquanto, a gente vai, ó, sem querer substituir valores, ok? Vamos analisando o fenômeno aqui, ó. Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Certo? Então, como a gente está considerando que o tijolo ele vai ter uma queda livre, essa velocidade inicial que nós temos aqui, ó, ela é o quê? Ela é igual a zero. Ela faz essa parcela aqui ser zero e sobra para nós aqui, ó, já isolando essa força impulsiva, né, sem perda de tempo, a gente vai ter F, nós desfazemos essa multiplicação, então a gente vai obter uma divisão entre massa intervalo de tempo multiplicado pela velocidade final. Eu optei por escrever assim, tá bom? Você poderia ter deixado m vezes vf, tudo sobre ΔT, que seria o mesmo, tá? Chegamos nessa situação e quem eu preciso descobrir aqui? Eu preciso, ó, dessa velocidade final, ou seja, a velocidade que ele vai ter instantes antes de colidir com o capacete. Como a gente está considerando uma queda livre, nós vamos usar a equação de Torricelli para o movimento uniforme variado. Beleza? Você sabe que esse movimento ele é variado porque nós temos a presença da aceleração e ela é constante, né? No caso, ó, a nossa aceleração gravitacional. Beleza? Então, vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A, ΔS. Tá bom? Você pode escrever também usando as variáveis, né, da queda livre, que seria 2GH. Mas como esse problema ele não é um problema literal, eu tenho a opção de escrever assim. Até porque eu vou te dar uma dica que eu acho que você já deveria ter manjado até essa altura do campeonato, né, os estudantes mesmo que estão aí na batalha dos vestibulares e dos concursos, tem que ter isso em mente. Você estudar física não é você decorar fórmulas. Você tem que lembrar que o fenômeno da queda livre ele é um fenômeno do movimento uniformemente variado e retilíneo. Portanto, ele vai atender às equações do movimento uniformemente variado. E essa daqui é uma delas, tá? Então vamos lá.
velocidade inicial. A gente lembrou ainda há pouco que nesse movimento ela é zero, né? Então nós vamos ter v ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração gravitacional, que no nosso caso é 10, e o deslocamento, que é o deslocamento vertical, ou seja, a altura, 5 metros. Portanto, v vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 5. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Beleza? E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, raiz quadrada de 100. Nesse caso, como a gente tem um movimento de queda a favor do campo gravitacional, a nossa velocidade é positiva, 10 metros por segundo. Ok? Conseguimos a velocidade. Voltamos aqui para a expressão da força impulsiva, tá? Então, força. Substituindo agora a massa, que é 2,5 kg, ΔT, 0,5 segundos, velocidade final, 10. Beleza? Então aqui, olha só, a opção logo de cara é a gente fazer essa divisão de números decimais, né? Porque você sabe que quando eu divido números decimais que têm a mesma quantidade de casas decimais, esses números a gente divide como se fossem números inteiros. Então eu tenho aqui uma divisão equivalente a 25 dividido por 5, tá? E quanto que é 25 dividido por 5? 5. E isso vai ser multiplicado por 10. Ora, quem é a nossa força impulsiva? Uma força de intensidade 50 newtons. Até aí tudo bom? Agora eu quero pegar essa força impulsiva e comparar ela ao peso de um tijolo. Portanto, a gente precisa aqui, ó, fazer o peso do tijolo, tá? Massa vezes aceleração gravitacional. Isso vai dar para mim a massa do tijolo de 2,5 vezes 10. Vamos só rolar um pouquinho aqui a nossa página para a gente poder escrever. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que o peso de um tijolo vai ser igual a 25 newtons. Portanto, é isso que eu vou comparar com a força impulsiva, tá, pessoal? Não vá cometer aquele erro de você querer comparar com a massa. Toma cuidado na leitura do enunciado da questão, tá? Ele fala que a força impulsiva é equivalente ao peso de quantos tijolos, não equivalente, né, qual é a comparação entre massa e força impulsiva, tá bom? Então, vamos lá. Portanto, né, para a gente finalizar o nosso raciocínio, força dividido pelo peso vai ser igual a 50 dividido para 25, que isso vai ser igual a 2. E aqui, ó, nós finalizamos a nossa questão. Qual opção é a opção correta? É a letra A, tá? Então vamos voltar aqui para o enunciado rapidamente. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Ao peso de 2 tijolos, tá bom? Então, muita atenção no enunciado. Você sabe que numa prova como o Enem, você não pode se dar ao luxo de perder muito tempo lendo várias vezes a questão. Então, cada palavra vale a pena de você tomar bem atenção ali. Ok? Então, espero que vocês tenham curtido a solução, tá? Não esqueça de comentar aí se você gostou, o que é que você não gostou, quais próximas questões, quais próximas provas você quer ver por aqui no canal. Também não deixe de compartilhar esse vídeo para todos aqueles outros colegas, né? Não esqueça de compartilhar para os seus amigos da escola, aí, seus amigos do cursinho, que estão estudando para a prova do Enem, que estão estudando para qualquer prova sobre essa parte de força impulsiva, pessoal que está estudando para processos seletivos do primeiro ano do ensino médio, que esse assunto está lá na grade curricular de física dessa série. E também não esquece de acessar lá a nossa rede social, o Instagram, tá? O @exatalizandooficial, tá? Com Ezinho minúsculo. E lá você vai encontrar também resumos e vai encontrar alguns vídeos, algumas dicas de matemática e física para você, tá bom? Então, até nosso próximo vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido até o final e um abraço a todos. Tchau!